Vivo companheiro no caminho de sabedoria, sua presença eu sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tem luz, a luz bendita. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, Deus Salvador. Sombra da noite se aproxima e nela o pecador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos estar orando, ver a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amado Deus, amado Jesus, amado Espírito Santo. Neste momento, ó Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por esta noite, Pai. Glorificamos o Teu nome pela Tua presença, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Senhor, meu Deus, pelo livramento, Pai, pela cura, Senhor, por nossas vidas, pela Tua igreja, amado Deus. Pai glorioso, Pai santo, Pai de poder e de glória. Obrigada, Senhor, por me deste graça de nós estarmos aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, que até a chuva, Senhor, vem como bênção, Pai, nesta noite, Pai. Pai, querido Santo, o sol, Pai, desta chuva, Pai, seja, Pai, melodia, Senhor, meu Deus, de louvor a Ti, Senhor, porque somos corajosos, Senhor, nesta noite, Pai, querido Santo, estão, Pai, neste lugar, Senhor, meu Deus, meu Pai, para glorificar o Teu nome por todas as vezes, Pai. Aí tu diz a Tua palavra, Senhor, que o tempo é Teu, Pai, que as estações é Tua, Senhor, meu Deus, que tudo é Teu, Pai. Por isso, nessa chuva, Senhor, que Tu mandaste neste momento e nesta hora, Pai, da adoração, Pai, a Ti, Senhor, recebe, Pai, glorioso e santo, o nosso louvor, Senhor, entoando, Senhor, a nosso clamor, entoando, Senhor, a melodia, Senhor, meu Deus, que se torna ao nosso ouvido, Pai, glorioso e santo, que chega ao Teu clamor do Teu Filho nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo, Senhor, todo o espírito contrário, Senhor. No nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade. No nome de Jesus, eu repreendo toda canseira. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo, Senhor, meu Deus, toda obsessão, toda depressão, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que nessa noite, os Teus filhos sejam livres para Te adorar, para Te exaltar, Pai. Para engrandecer o Teu nome, Senhor. Que possamos nos alimentar da Tua palavra nessa noite, Pai. Um alimento diferenciado, Pai glorioso, porque todos os dias, todas as noites, todas as horas, Tu tem algo novo para o Teu povo, pois Tu sempre sara o Teu povo, Pai, que caminha contigo, Senhor. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que todos tenham uma boa noite, né, ao som dessa chuva, porque ela se torna música para nossos ouvidos nessa noite, amém? Vamos estar ali no Salmo 103 nessa noite. Glória a Deus. Vamos estar meditando na palavra do Senhor no Salmo 103. Glória a Deus. Aí mantenha a Bíblia ali, olha. Vamos quer acompanhar? Graças a Deus. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. 103. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Muito obrigada, meu Deus, por essa noite. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Engrandecido é o Teu nome, Senhor. Está esperando e a igreja está fechando. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. A palavra de Deus diz assim: convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Glória a Deus. Que retire a tua vida da perdição
e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Faz notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso, piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a tua ira. Não nos tratou segundo o nosso pecado, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece, aleluia, do seu filho, assim o Senhor se compadece daquele que o tem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias, como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela, o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que lembram os seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, e cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todo o seu exército, vós ministros seus, que executais os seus beneplácitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares, o seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Vem, glória a Deus. Pode ser na presença do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra, nessa noite, ela vem para o nosso coração só com gratidão. O salmista Davi, ali ele fala, ele está relatando todos os benefícios do Senhor, toda a misericórdia do Senhor, toda a graça do Senhor que é sobre a vida dele. Então, eu estava meditando nesse salmo. Eu cheguei para amanhã, eu não tirei para a igreja, eu tirei para mim. Mas eu me senti tão maravilhada, tão agraciada com esse salmo que eu quero distribuir para a igreja nessa noite. Porque eu fiquei pensando assim que Davi começou a falar de todas as bênçãos. Aí quando ele fala, quando ele elogia o Senhor é misericordioso, que a alma dele, o coração dele, clama e chama para que todos venham louvar o Senhor. Por tudo que já alcançou do Senhor, pelo perdão do Senhor, pela bondade do Senhor, pela benignidade do Senhor, pelo livramento. E ainda ele fala que não tem distância para o Senhor
Tendo prioridade. A prioridade hoje, essa noite, com esse tempo que eu falei para os irmãos, para as irmãs, é pela fé. É pela fé hoje. Né? Aquele tempo que Davi estava ali, carro não tinha. Era um charrete, era cavalo, mas o povo não deixava de ser grato a Deus. Hoje nós temos carro e é difícil de nós entregar uma chuva dessa para estar na casa do Senhor. Olha quanto privilégio que nós temos hoje, e motivo para agradecer a Deus, e a gente não faz, né? Então, por isso que eu digo, é pela fé. Pela fé nós estamos aqui. Não colhemos para a chuva, nós estamos aqui. Então, amados, e aí eu parei nessa palavra, eu comecei a lembrar desse dia que o Senhor me chamou. E se eu vou começar a relatar tudo que o Senhor fez na minha vida, eu faço um salmo como Davi. Faço um salmo como Davi ao Senhor nessa noite. Eu comecei a lembrar que o Senhor me chamou no momento em que eu disse: Senhor, eu não sei. Se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, se eu vou para trás, se eu vou estacionada. E o Senhor disse: alguém tem que dar o primeiro passo. E quando eu dei aquele passo, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Me chamou para uma obra. O Senhor mudou o meu casamento. O Senhor me mudou de cidade. Estou aqui com vocês pela misericórdia de Deus. Porque eu nem sonhava estar nessa cidade. Quando chegamos aqui, o Senhor começou a aplainar tudo. O Senhor deu esse ministério, foi o Senhor que deu. Ninguém pediu, foi o Senhor que deu. O Senhor já realizou cura, muitas curas aqui dentro. O Senhor realizou cura aí fora. Eu lembro que o Senhor realizou cura na vida da diaconisa Janete, está ali, de breve. Eu lembro que o Senhor nos levou lá em Criciúma em visão para realizar uma cura. Se eu começo a lembrar de tudo, eu sou tão agradecida com a vida. Eu lembro que o Senhor me curou de um câncer. Eu lembro que o Senhor me visão do meu livramento. Deus, que eu vou agradecer ao Senhor. Eu tenho um salmo para fazer para o Senhor me mandar vir nessa vida. Eu tenho um salmo para dizer: Senhor, obrigada pela tua misericórdia. Obrigada porque me encontrou. Obrigada por tão falha como sou, Senhor, se compadecer de mim, me ajudar, me render, me afastar todos os males, contrário à tua graça que habita sobre a minha vida. Eu tenho gostado da fé. E não é diferente de vocês, não é diferente. E o Senhor está falando no Salmo 34, ele diz assim: que aquele que o teme, ao redor daquele está os anjos do Senhor para guardar. E eu creio que nesse tempo todo, nesses anos todos que eu estou aqui com vocês, o Senhor tem colocado anjos e mais anjos para me guardar. Olha, porque eu tenho um motivo para fazer um salmo ao Senhor, para louvar o Senhor, para agradecer ao Senhor. Se você chegar em casa hoje, se pegar uma caneta e você começar a escrever, você vai relatar para Deus tudo que Ele já fez na tua vida, em louvor, em adoração para o Senhor. E Davi não deixa de fazer isso, pelas muitas misericórdias do Senhor. E quando eu li esse salmo, o Senhor me fez, o Espírito Santo me fez lembrar de tudo isso. Ele disse: você está lendo o salmo de Davi, você está meditando no salmo de Davi, mas tu tens também uma história com Deus, aleluia, com Deus. Porque às vezes a gente esquece de dizer: Senhor, eu tenho uma história contigo. Essa é a minha história, eu preciso proclamar, eu preciso relatar, eu preciso falar, Senhor, essa história, para que todos saibam que também isso vai ficar escrito das maravilhas que tu fez na minha vida. Olha o monte
Ali ele falou assim, nós estávamos na Veneza, anos atrás ele estava aqui na Veneza. Ele disse, hoje quem está lá é o ministério da glória de Deus, ele falou. E ele disse, e Deus não colocou eles no cantinho da Veneza, colocou no centro da Veneza, aleluia. Glória a Deus. Eu disse, Senhor, eu nem tinha percebido isso. Porque quando a gente faz para Deus, não visando o lugar, a gente não percebe essas coisas. Ele disse, Deus colocou o ministério da glória de Deus no centro da Veneza. Ele não colocou no cantinho da Veneza. E eu falei, glória, eu glorifiquei o nome do Senhor, porque eu disse para o Senhor, Senhor, está tão difícil hoje para ir até lá, Senhor. Eu disse, está tão difícil para ir hoje até lá, eu não sei dirigir. Eu disse, chamei um, chamei outro, ninguém podia, Senhor. E quando eu estava quase desistindo, dizendo, bom, não vai dar, não vai dar. O Senhor dava uma palavra muito forte me deu uma palavra. Eu disse, Senhor, então eu preciso ir porque algo tu vai me mostrar lá, Deus. E aí eu liguei para a irmã Rosilei. Mesmo tempo que eu liguei, eu pensei assim, meu Deus, mas ela está trabalhando. Se vai ser um convite para ela, se não tem alguém como motorista com o carro aqui. Eu disse, só com o motorista. E ela disse assim, olha, eu posso levar e talvez você fique lá. Talvez eu chegue. Não demorou um minuto. Eu não sei o que ela fez, não, o que você fez, tá? Aquele mercado naquela casa, naquele lugar. Que eu não perguntei para ela. Eu só sei que não demorou 10 minutos. Ela disse, estou indo. Deus enviou até uma menina lá na casa dela para levar ela até no trabalho da outra, para pegar o carro, para levar nós até lá. 10 minutos ela fez tudo isso, foi comigo, cultuando com eles, ali, festa de 11 anos na igreja, do pastor, cultuamos ali, fomos na bênção, voltamos, e a Alana falou uma palavra profética. Ela disse assim, se a irmã Roselia, a neguinha, se a neguinha for a motorista, ela não imagina a bênção que Deus tem preparado para ela. Como tu és fiel, Senhor. Ela abriu a boca num instante e ela falou essa palavra. Porque o Senhor disse que quando nós tomamos uma atitude, quando nós entramos na ação, nós não imaginamos o que Ele tem preparado de bênçãos sobre a nossa vida. Aleluia. E ela foi com tanta alegria, com tanta que nós nem conversamos a respeito de como, e nem de tudo, o que tu fez? Eu não perguntei, porque Deus nem permitiu eu perguntar. Aleluia, glória a Deus. Então, para você ver como Deus é benigno, como Ele é misericordioso. Ele disse que para todas as coisas Ele dá um jeito. Mas nós temos que nos desprender e ouvir Ele. A oportunidade, amados, é única. Esse mundo aqui nunca mais vai repetir. Esse mundo nunca mais vai repetir nesta hora, nesse exato momento, com essa palavra, com essa meditação, com esse aconselhamento, nunca mais. Porque o Senhor, Ele tem algo único para os seus filhos. Ele não é Deus de repetir as coisas. Por isso que Ele diz, não deixe tua bênção escapar pelos dons dos teus dedos. Aleluia, glória a Deus. E olha o que Davi fala aqui. Aleluia. Davi ele começa dizendo assim: bendiz a minha alma tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Ele não disse assim: eu vou louvar o Senhor, eu vou agradecer ao Senhor só por algumas coisas, mas em tudo, por tudo o que há em mim. Nós podemos dizer isso por tudo que há em nós e por tudo que o Senhor já tem preparado.
Porque antes mesmo de nós recebermos ou pedirmos, o Senhor já tem bênçãos preparadas para nós, aleluia, Jesus. E ainda ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha o que ele fala, o Senhor não esquece. Nós podemos esquecer de muitas coisas que o Senhor faz em nossas vidas, mas o Senhor não esquece. Nada passa despercebido, nada fica ali escondido que nós esquecemos, Ele não esquece. Nós precisamos, para guardar alguma coisa, escrever. O Senhor não precisa escrever. Eu falava para a Lola antes daí, achando que o cara está sempre perdida. É só misericórdia de Deus, né? Eu disse: minha filha, começa a dizer assim, ó, estou com a chave do carro, vou guardar em tal lugar. Já fala. Porque aí você não vai esquecer. Quando você vai, eu coloquei porque eu falei. Mas com Deus não é assim. Ele não esquece de nada, ele não precisa escrever. Aleluia, glória a Deus. E aí, no 3, ele diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele perdoa todas as nossas transgressões, as nossas perversidades, iniquidade e perversidade, que retire a tua vida da perdição. Ele ajunta, ele tira, e tem coroa com benignidade e misericórdia, com bondade, com graça. Aleluia, na parte dele. Quem enche a tua boca de bens e de sorte a tua mocidade se renova como águia. Olha o que ele fala. Que o Senhor, ele particularmente, ele tem assim algo especial, um renovo para cada um de nós. Por isso que dizem que nós temos que seguir a águia. Que a águia, ela voa longe, ela está sempre procurando algo novo. Para ela, assim, dá a impressão assim que não tem preocupação da altura. Ela vai, simplesmente ela vai. Então vai dizer o Senhor: eu te dou asa, eu te renovo, eu faço você semelhante à águia. Porque a águia, ela é um bicho que ela voa muito alto. Muito alto. Então, amados, olha a grandeza do Senhor, né, sobre a nossa vida, né? Glória a Deus. Aí ele diz: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ele não deixa nada que venha te magoar, que venha te oprimir, que venha assim de encontro contigo, sem Ele tratar. Sem Ele tratar. Eu digo para vocês, eu estava assim, o Senhor me fez ver. Aleluia. Eu tenho a minha filha mais velha, que ela não está na presença do Senhor. Mas assim, o Senhor um dia falou para ela e falou para mim que Ele queria algo a fazer na vida dela, e que ela era separada e que Ele iria cuidar. Vocês querem acreditar? Acreditem, mas eu vou falar para vocês. Teve uma noite que o Senhor me deu uma visão que era para mim pegar ela e levar lá em cima. Que Ele iria falar com alguém através do louvor dela. E Ele fez. Ele fez com o filho da irmã Cidinha. Ele fez quando nós chegamos lá naquele lugar onde o Senhor mostrou. Ele fez o louvor dela. Invadiu a casa de graça, de glória, de aleluia. E eu digo para vocês, ai daquele que fala do que o Senhor escolhe. Por isso o Senhor diz aqui, o Senhor faz justiça a todos os oprimidos. Você é uma escolhida. Vocês são escolhidos. Se alguém se levantar contra a tua vida, se alguém quiser te oprimir, te calar, fazer alguma coisa, lembre que o Senhor, Ele pode até permitir você se entristecer. Mas lá adiante Ele vai fazer você ver o tão grande Ele é na tua vida. Porque Ele vai tratar com quem te humilhou, com quem te oprimiu, porque Ele é Deus de justiça. Ele é o juiz dos juízes.
advogado dos advogados, e é Ele que nos defende, aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. E ainda ele diz, no 7, fez notório os teus caminhos a Moisés, e os teus feitos aos filhos de Israel. Olha, fez notório, porque o Senhor defendeu a Moisés com todo aquele campo, ficou na história, tudo aquilo que o Senhor fez, foi coisa grandiosa. O Senhor ali no deserto, o Senhor ali fazendo aquelas proezas, de abençoar eles no deserto, de tirar eles do Egito, de abrir o mar, de estar à noite. O Senhor estava numa faixa de fogo. Amados, tudo que eles davam deserto, eles foram agraciados por Deus. São coisas notórias, são coisas assim que não tem explicação. São coisas que é só proeza de Deus nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Aí diz aí no 8, misericordioso, piedoso é o Senhor, longânimo e grande em dignidade. Olha, Ele tem misericórdia, Ele vai se apiedar de nós, vai se apiedar, ter compaixão de nós. E Ele é tardio. Ele não é assim, na hora do dia que Ele vai ficar irado conosco. Ele é longânimo. Ele vai inspirar, mas vai demorar. Nós fazemos tantas coisas para depois o Senhor chegar e falar, agora eu vou tratar contigo. Não é quantas coisas a gente faz muitas vezes erradas, que a gente vai, Senhor, me perdoa. Senhor, mais um pouco, porque eu sou longânimo. Eu sou um Deus que demoro, né? Vejo, mas eu ainda estou me apiedando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí aqui no 9 diz assim, grande é a benignidade do Senhor, a misericórdia dele. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Por isso que ele é longânimo. Ele pode demorar ali, não socorrer, mas chega uma hora que ele se compadece, ele se volta, e ali o sentimento de ira, né? O Senhor, Ele deixa para trás, porque Ele quer o que? Nos abençoar. Ele quer nos dar mais uma chance. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No 10 diz assim, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. O Senhor, Ele, aqui Davi disse, como dizendo assim, o Senhor não tratou comigo, porque Davi pegou muito na vida, né? O Senhor não tratou comigo segundo os meus pecados, pecado que eu fiz, nem as perversidades, as coisas perversas que ele fez quando saiu da presença do Senhor, desobedecendo e matando pessoas que não era para ser, né? Principalmente aquele assassinato, né? Daquele servo que estava com ele. Uma coisa que ele foi perverso com aquilo, porque ele deixou de ter a perversidade da maldade no coração dele para se livrar ali de uma coisa que era pecado. Olha o que o Senhor fala ali, Então diz assim, não nos tratou, ele não tratou Davi segundo tudo que ele tinha feito, porque senão Davi não teria misericórdia na presença do Senhor, né, amados? Então ali no 11 diz assim, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Tão alto é os céus, mas a misericórdia dele é sobre aquele que reverencia. Não aquele que tem medo, mas aquele que é temor, aquele que eu teme, é aquele que em tudo que vai fazer, Senhor, será que é do teu agrado? Que vai fazer aquilo, mas vai ficar aquele temor, eu acho que não foi do agrado do Senhor, não. E aí começa a se questionar, começa a se analisar, e quando vai para o joelho, e quando não vê que o Senhor perdoou, não para de orar. Isso se chama temor. Aleluia, glória a Deus.
Graças a Deus. Aí, no 11, no 12, diz assim: quanto está longe o Oriente e o Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, quer dizer, pode estar lá na Alemanha, pode estar lá na Europa. Se nós orarmos aqui, essa distância não, para Deus não é nada. Ele alcança e perdoa. Porque ele diz aqui, tanto no Ocidente, tanto no Oriente, tanto no Ocidente como no Oriente. No Oriente e no Ocidente. Não tem distância. Assim afasta de nós as nossas transgressões. Pode estar a distância que for. Pode estar lá na minha cidade lá, oeste. Se nós orarmos aqui, os pecados que tem lá, o Senhor vai alcançar, porque não tem distância. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, como Deus, Ele é maravilhoso. Como o Pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o tem. Nós nos compadecemos dos nossos filhos quando a gente não pode fazer nada. A gente entra em aflição, né? Imagina Deus, se Ele não vai se compadecer quando Ele vê que nós estamos na ignorância. Glória a Deus. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Olha como fala aqui, ó. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Olha o que Ele fala. Louvemos a Deus, engrandecemos o Senhor, porque Ele sabe quem é a gente. Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente faz, por onde a gente anda. Ele sabe a igreja o que faz. Ele conhece tudo, porque Ele formou nós. Ele sabe que nós somos pó, mas que há uma alma que Ele guarda. Há uma alma em nós que Ele não deixa e Ele não quer que seja contaminada. E se nós temermos ao Senhor, ganharemos essa graça do Senhor, porque iremos morar com Ele em santidade. Amém? Graças a Deus, aleluia, Jesus. Ah, glória a Deus. O 14 diz, Ele conhece a nossa estrutura, né? O 15, porque o homem são os seus dias, como a erva, como a flor do campo que assim floresce. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos assim como uma planta. Nascemos, crescemos, vivemos aqui, que a pouco nós vamos envelhecendo. A nossa estrutura, a nossa carne vai envelhecendo. Nós florescemos, depois, qualquer ventinho, a flor cai. Nós envelhecemos, vamos indo para a morte, carnalmente. Quando estamos naquele tempo florido, que é a juventude, se nós não nos cuidarmos, sermos que nem uma flor que o vento vai e cai. A gente não vê tantos jovens aí, estão na flor da idade, a gente diz, estão na flor da idade, mas de repente entra ali algo maligno, do vício, das coisas, do mal, o que acontece? Morreu a flor que brilhava, a flor que tinha brilho, que tinha vida, foi-se, murchou, acabou, né, amados? Então nós não somos nada aqui nessa terra carnalmente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aí o 16. Pois passando por ela, o vento logo se vai. Entendeu? Acabei de falar. E o seu lugar não conhece mais. Morreu? Foi? Acabou? Por isso o Senhor diz que não é para nós termos cuidado com as coisas da terra. Porque aqui tudo acaba. Tudo acaba. Mas temos cuidados e zelar pelas coisas do céu, pelas coisas da morada celestial, do Senhor, da sua palavra. Glória a Deus. 17.
mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aquele que o teme, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Olha, aí depois de tudo isso que ele diz, né? Que ele engrandece o Senhor, que ele convida ao povo a glorificar o nome do Senhor, a exaltar o nome do Senhor. Ele diz, depois de tudo vocês saberem tudo que nós somos, nós temos a obrigação. Por isso que diz que ele conclama, quer dizer, convida. Ele convida nós a louvar o Senhor, porque a misericórdia do Senhor é de eternidade para eternidade. É tempo e mais tempo, e vai passando tempo, e a misericórdia dele continua eternamente. Não tem fim, não tem fim. Aleluia. Aquele que o teme, aquele que realmente busca o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que nós somos um povo que teme ao Senhor, que está fazendo parte dessa eternidade da eternidade, para chegar lá. Amém? O 18 diz assim, sobre aquele que guarda o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumprir. Foi nesse versículo que hoje pela manhã o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, eu estava colocando lá na presença do Senhor, e o Senhor falou exatamente aquilo que eu queria ouvir. Sobre aquele que guarda o seu conserto e sobre o que se lembra dos seus mandamentos para cumprir. Eu fiquei pensando assim, do que eu ouvi antes, a respeito de continuar, de prosseguir. Eu disse, Senhor, tu fizeste uma aliança comigo, tu fizeste um concerto comigo, tu me resgataste, tu me remiste, me ajuntaste, Senhor. Essa palavra, eu tenho que lá. E eu tenho que lembrar que o mandamento que o Senhor colocou para a minha vida, eu tenho que lembrar que primeiro é buscar Ele em primeiro lugar, que é reverenciar Ele, que é guardar o mandamento que Ele me deu. Eu fiquei pensando, Senhor, eu preciso, Senhor, buscar primeiro a Tua presença, amar, Te louvar, Te adorar de todo o meu coração, não pecar contra Ti de maneira alguma, pecados que é imperdoável, que é pecar contra o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu fiquei assim, meu Deus. Aí ele diz assim, que os seus mandamentos para cumprir. Eu preciso cumprir a tarefa que o Senhor me deu. Seja aqui, seja em outro lugar, eu não posso parar e dizer, não vou desistir, não quero mais. Porque eu estou quebrando a minha aliança que Deus fez comigo. O concerto que Deus fez comigo. Quando Ele fez aliança comigo, o que Ele fez? Geni, eu vou fazer um contrato contigo. Vou fazer um contrato contigo. Nesse contrato, vou passar o meu anel ali para carimbar. E essa aliança não pode ser quebrada, não pode ser revogada. É o concerto que eu faço contigo. Se eu voltar para trás, o Senhor vai ter compromisso comigo? De maneira alguma. Se eu estacionar, o Senhor vai ter compromisso comigo? De maneira alguma. Esses dias eu estava falando com uma pessoa e essa pessoa disse assim, eu vou pedir para Deus para que Deus venha resolver aquela situação, venha sarar, venha fazer um monte de coisa. Eu disse, pois é, né? Mas está lá de joelho na casa do Senhor, ninguém te vê. Ninguém te vê. A tua miséria de oração dentro da casa, dentro da tua casa, será que o Senhor vai fazer exatamente isso que está pedindo? Não falei, mas exatamente nesse mesmo momento, o Espírito Santo falou comigo. Quantos minutos você tira para ler a palavra? Quantos minutos você tira para orar? Sem ouvir o fulano, o ciclano? Eu digo para vocês, na nossa casa, precisaríamos ter o nosso altar, mas da maneira que a gente vive todos os dias, amado, a gente não tem um altar em casa, a não ser na casa do Senhor. O nosso altar só pode acontecer nas madrugadas. Se nós começarmos a orar nas madrugadas,
isso, amados. Por isso que sempre eu digo, a igreja está aqui, venham, oram, passem uma hora com o Senhor. Eu às vezes venho aqui, eu fico meio para ficar meia hora, eu fico uma hora, e eu gostaria de ficar mais. Porque é tão prazeroso estar no altar do Senhor. Aleluia, Jesus. Daí eu fico pensando assim, como é que vai ter os benefícios do Senhor? O Senhor simplesmente ele vai olhar, mas não vai fazer. Porque se ele fizer, jamais vai buscar na casa dele. Jamais vai fazer aquilo que ele pede. Vá, distribua a minha palavra, vá para a sua visita, vá para o meu amor. Jamais, se o Senhor nos abençoar dentro da nossa casa, nós jamais vamos fazer a obra dele. Porque isso torna fácil, né? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aí, meu Deus, pode, Senhor. Graças a Deus. Aí o Senhor fala que, ainda ele fala para Deus aqui, o Senhor estabelece o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo. O plano do Senhor está no céu, mas o olhar dele está sobre todos. E nada vai passar despercebido. Nada. Aquilo que a gente acha que a gente vai esconder de Deus, não vai ser escondido. Porque naquele dia, ele vai relatar. Pensasse que escondesse de mim, Jesus? Não, eu vi. Glória a Deus. No 20 diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magnífico em poder, que cumpris a sua ordem, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei o Senhor todo o seu exército, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Amado, aqui ele está dizendo, ele está falando, os anjos do Senhor, os santos do Senhor, anjos do Senhor, com todo o poder, louva ao Senhor, e que nós, servo, ministro do Senhor, com a graça do Espírito Santo, beneplácito, com a graça do Espírito Santo, temos que louvar com os anjos cheios de poder do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele faz um convite, ele diz: bendize ao Senhor o seu exército, vós ministros seus, executai no seu beneplácito, na sua graça, no seu poder, porque o Senhor disse que ele derramaria o Espírito Santo sobre todos, e todos nós temos o poder da graça dele, do Espírito Santo dele. Então, como os anjos louvam ao Senhor, todo o exército e ministro, vocês que são mensageiros da palavra do Senhor, louve ao Senhor. Glória a Deus. E o último versículo, não sei se vocês prestaram atenção. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares, o seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. O que ele começou, glorificando, engrandecendo o nome do Senhor, no começo, ele encerra a mesma frase. A mesma coisa. No começo, ele diz: bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Aqui ele diz: bendizei ao Senhor toda a sua obra, em todos os lugares do seu domínio, bendizei a minha alma ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Agora que acalmou a chuva, louva mais uma vez, o louvor, aquele último, para nós continuarmos sentindo a presença e a graça de Deus. Que a chuva caiu ali no começo do louvor, mas mais uma vez vamos ouvir e vamos guardar essa palavra a qual Davi falou nesta noite. Falou para mim pela manhã, e eu ministrando pela misericórdia de Deus para vocês guardarem essa palavra no coração. Que nós temos que parar em certos momentos e fazer um salmo para o Senhor.
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus, mais um pouquinho. Não basta, Senhor, de se falar. Como tu és maravilhoso, sua presença no este lugar. É honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que na igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem obstáculos este lugar. Viva Jesus, mais um pouquinho. Não basta, Senhor, diz que falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Cada minuto deste culto é importante. Aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto estão para ti como sinal de gratidão. Jesus esqueceu o endereço. Melhor ainda que o Senhor nos atendeu. Fique à vontade, é bem-vindo em nosso meio. Não só a dança, mas é bem com você. Viva Jesus, mais um pouquinho. Não há, Senhor, de se falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Viva Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, de se falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Maravilhoso como estamos, glória a Deus, Senhor, né? Amados, eu convido os irmãos que estão no lugar para me ajudar a estimular comigo, porque já que nós estamos louvando com o Salmo de Davi, nós vamos louvar o Senhor também. Amém? Vamos estudar. Olha, irmã. Tudo no nome de 547. 547? Vai ser 547. Verdade? Glória a Deus. Amém? Então, o Marquinhos foi 27. Nós chegamos? Nós chegamos sem dificuldade para nós. É 537. A gente já está no 500 mesmo? Ô, glória a Deus. 547. Ô, maravilha, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vai me tomar então. Amém. Amém. Os fiéis são trabalhados, Senhor trabalha quem criou, a carreira de santo, nessa vida já pensou, do Senhor os nossos herdeiros,
terminar o seu amor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos cantar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele veio buscar. A terra estão subindo, os vestidos para o céu, ao encontro do desfio, que aparece no céu. É o templo está deserto, sua privação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos cantar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele veio buscar. Os retiros vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num presídio sem igual, qual o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluia ao Cordeiro, vamos indo para o ar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos desvazar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Oh, glória a Deus. Em graça a Deus. Aleluia. 526. Oh, aleluia. Oh, glória. Amém? Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quantas estrelas são de mim distantes, deixa brilhar comigo esplendor. Ver, ó Deus, a glória cintilante e meu Jesus, o meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha
murmurando ao vento, não vê que tu plantaste cada pé. Recorda tu o reino tão violento e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transforma ao Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado demorando, vier do céu o povo se buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E as palmas. Amém. Amém. Se vocês tiverem a sua oferta nessa noite, já estiver passando essa aula. Glória a Deus. Está muito falando também? Os irmãos, vamos estar no grupo de pé. Está fazendo uma oração. Já foi ministrada a palavra do Senhor, né? Já ministrou de Madurinha aqui, né? Amém? Seja o Senhor que tiver no coração dela. Eu possa passar juntos aqui nesta noite. Amém? Está orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta noite que nós estamos aqui reunidos com alguém. Vieram, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para louvar o santo nome, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa também, Senhor, cada ofertante nesta noite, Senhor, e venha aguardar para o tesouro da Tua casa, Senhor, meu Deus e meu Pai. Seja multiplicado em sua vida os ricos tesouros, Senhor, a Tua bênção. Senhor, que seja feita a Tua vontade na sua casa, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez, Senhor, com o Teu saber, com a Tua glória, com a Tua unção, Senhor. Não porque nós somos alguém, Senhor, mas porque nós desejamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Nós desejamos ouvir a Tua presença, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, que seja derramado muitas bênçãos sobre nós, sobre a Tua palavra, Senhor. E põe, Senhor, as Tuas palavras no meu coração. Que a Tua palavra seja ministrada de acordo com o Teu querer. Amém, Senhor.
2 e versículo 21. Deuteronômio é o terceiro livro da Bíblia. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. O início da Bíblia. O início da Bíblia. Nossa. Isso. Deuteronômio 3, versículo 31. Capítulo 3, versículo 31. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 31. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 2, versículo 31. 2, versículo 31. Passa Levítico, né? Antes de Levítico. Passa Gênesis, Êxodo e Deuteronômio. Ah, não, perdão, tá certo. Passa Levíticos. Passa Levíticos, passa Números, Deuteronômio. Isso é para os irmãos encontrarem. Está se confundindo. É o quinto livro da Bíblia. Capítulo 3. Capítulo 2, versículo 31. Capítulo 2, versículo 31. Amém? E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Sião, e a sua terra começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sião saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Zagem. E o Senhor nosso Deus nos entregou, e pedimos a ele e os seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada um destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, e não deixamos a ninguém. Somente tomamos por preço gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Alvé até a margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapaste. Tudo isso o Senhor nosso entregou, Deus nosso nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem toda a margem do ribeiro de Jabó, nem a cidade da montanha, nem coisa alguma que nos proibia o Senhor nosso Deus. Vamos ler de novo esse último versículo? Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem coisa alguma que nos proibia o Senhor nosso Deus. Amém? Nós podemos se assentar? Aqui na minha Bíblia não tem título do capítulo, mas tem o título da página, que fala o seguinte: a oração de Moisés para entrar em Canaã. Ele vai só ser para os bonitos. Uma missionária que estava testemunhando, Davi fez um salmo para bem dizer ao Senhor de todas as coisas que o Senhor tinha dado. E aqui Moisés orou ao Senhor para quais cidades eles deviam pelejar, porque o Senhor deu a todos. No versículo que Deus já inicia: eis aqui tenho começado a te dar Sião, a sua terra. Começa, pois, possuí-la, para que herdes a sua terra. O Senhor tinha dado posse aos israelitas. Os israelitas já estavam saindo fugidos do Egito, estavam caminhando há 40 anos no deserto, já estavam cansados, já estavam fatigados. E Moisés orou ao Senhor: devo ir a peleja contra essa cidade? E o Senhor: vai, porque estou te dando, porque é para me evitar. E o versículo 37 no final tem não uma contradição, mas
uma repreensão do Senhor. Porque muitas das vezes nós oramos diante do Senhor: Senhor, eu quero minha cura, eu confio que o Senhor vai me dar a cura, igual a missionária estava falando, eu confio que o Senhor vai me dar a cura, eu vou orar para que o Senhor me dê. Mas aí os nossos esforços não estão contabilizando nessa voz. Moisés orava para saber se o Senhor daria a vitória ou não. E quando o Senhor dizia: não pode ir até a montanha, nem sobre os filhos de Amon, nem sobre a cidade do ribeiro de Jaboque, eles não iam. Porque muitas vezes nós queremos que o Senhor nos cure, nós queremos que o Senhor nos abençoe, nós queremos que o Senhor faça uma mudança na nossa vida. Mas quando o Senhor diz que não é para ir em determinado lugar, nós vamos assim mesmo. Ah, mas porque é meu pai, é meu irmão, é meu marido, eu tenho que ajudá-los a estar na presença do Senhor. Enquanto isso, o nosso espiritual vai morrer. Porque nós estamos dando mais valor a salvar a vida de outra pessoa do que a nossa alma. Os israelitas queriam conquistar toda a terra. Da mesma maneira que nós queremos conquistar todas as bênçãos do Senhor. Mas não é o nosso querer, e sim o que o Senhor preparou para nós. Por isso, toda vez que Moisés orava, e o Senhor respondia: eis aqui, tu vai, peleja, porque tu vais se dar. Da mesma maneira que hoje o Senhor fala: eu te darei a bênção, mas se orares, se jejuares, se me buscares, se leres a minha palavra, se estar em comunhão comigo. Nós não temos mais que batalhar a espada, a ferro e a fogo, mas nós temos que batalhar nos âmbitos espirituais. Nós temos que batalhar de joelho dobrado, nós temos que nos arrepender de coração, nós temos que bendizer o Senhor, bendizer, glorificar igual os salmos. O salmo que foi lido ao Senhor também é uma batalha, porque a nossa vida às vezes está destruída, mas quando nós glorificamos ao Senhor, os muros vão sendo consertados, nossa alma vai sendo restaurada. Mas não adianta nós estarmos ali orando, e o Senhor dizendo assim: eu não vou lhe dar, porque você não está pronto. E nós ali insistimos, e vamos com nossas mãos, com nossos pés, fazendo algo que o Senhor não se agrada. A missionária já falou várias vezes que nós não devemos orar quando o nosso espiritual não está cheio, porque as setas vêm sobre a nossa vida. E isso não é, porque muitas vezes nós queremos orar por fulano, nós queremos orar por ciclano, nós queremos que o Senhor abençoe, impor as mãos para curar uma ferida, e o nosso espiritual não está firmado. Então não adianta buscar, como o Senhor está falando: não entre naquela montanha, não entre naquela cidade, não vai até aquele ribeiro. Não entre naquela casa, não deixe que tal pensamento entre na sua cabeça, não vá a determinado lugar, porque lá eu não estou, lá vai ferir a sua alma, lá vai ferir o seu espiritual, vai afastar de mim. E muitas das vezes nós insistimos, porque nós queremos que o Senhor traga as pessoas que amamos para a presença dele. Nós queremos que o Senhor mude a nossa vida e mude a vida deles também. Mas aí estamos bebendo de várias fontes. Estamos esquecendo da fonte principal, que é a palavra do Senhor. Estamos esquecendo da fonte principal, que é estar na presença do Senhor. Esquecemos da fonte principal, que é orar na presença do Senhor. Aleluia! A oração é muito importante. E a diaconisa não anda bem abaixada. Eu admito, eu tenho vergonha de admitir. Porque eu trabalho, tem dias que eu trabalho 12 horas, tem dias que eu chego 1 da manhã, eu vou dormir perto das ruas, e aí dorme, acorda depois de 8 horas da manhã e já vai para o trabalho, e fica lá e se pensa no Senhor, e se ouve o louvor, mas não se dobra o joelho em silêncio, no cantinho do quarto, ou vem à igreja orar para conectar com o Pai e dizer: Senhor, eis-me aqui. Aleluia! Eis-me aqui, Pai. E derramar a minha alma na sua presença. Porque eu posso orar no meu serviço, claro que eu posso, mas eu não posso chorar na presença do Senhor. Eu não posso glorificar em alta voz muitas vezes. Porque eu estou no meio de
outras pessoas. Eu não consigo ter um particular completo com você. Eu não consigo batalhar com os meus joelhos dobrados às vezes. Isso é uma falta minha. Eu sei que eu tenho que me policiar, eu tenho que entrar na linha. Mas eu sei disso, eu admito isso. Mas quantas vezes eu ouço pessoas falando, é porque eu estou orando para o Senhor mudar a minha vida, eu estou orando para o Senhor mudar a minha situação financeira, mas não para de gastar, não para de se alimentar mal, não vem à casa do Senhor. Agora falando da carne, não come direito, não dorme direito, não assiste nada que seja edificador, não lê nada que edifica o cérebro mesmo, não faz uma caminhada, não sai para jantar, não faz uma viagem, não vai até Criciúma, só para dar uma volta no parque. Porque está sempre cansado, está sempre estressado, não vê prazer em nada do que faz. Meu Deus. Carne adoecida, espírito adoecido também. E aí, em compensação, quando vem para a casa do Senhor, ela vem com uma dificuldade. Misericórdia, meu Deus. Você acha que Moisés, quando estava orando para ir até a cidade do Amon, ele vem pela história, a cidade amonita, ela era muito bela, ela era muito cheia de riqueza, era muito cheia de ouro. Mas o Senhor falou, não, irás a Sião, não irás a Amon. Quem foi conquistar a cidade de Amon? Josué, muitos anos depois. Quando o Senhor disse, olha, agora vocês vão com os amonitas, com os amorreus, contra Edom. Mas Moisés orou antes. E o Senhor disse não. E aí nós nos esquecemos que às vezes o Senhor ele não nos dá o que nós pedimos de imediato, justamente por isso. Porque nós não estamos com o nosso espiritual edificado. Nós não estamos na presença dele. Aqui em Deuteronômio, Moisés pode estar na presença do Senhor, mas o povo não está. Moisés merecia ter visto a glória de Israel por estar na presença do Senhor, mas o povo naquele momento não estava. Mais uma cidade para aquele povo seria mais uma idolatria, ou seria mais uma destruição, ou seria alguma coisa que só o Senhor sabe. Eles iam absorver e não iria edificar. Da mesma maneira somos nós. Às vezes nós estamos orando, e o Senhor está pedindo uma atitude. O Senhor está pedindo uma mudança externa. Não é mais interna, é externa. O espiritual está ali e ora pela cura, e ora pela mudança, e ora, e não faz nada. Moisés orava e pedia a direção de Deus porque ele era líder de um povo. E muitas das vezes ele errou. Tanto que os erros dele o privou de ver a terra prometida. A tão famosa Canaã que ele ouviu durante 40 anos no deserto. Ele somente viu, mas ele não viu. E quantas vezes nós estamos ali de joelho dobrado, orando, e queremos ir a determinados lugares, e o Senhor diz, não é o momento ainda, não é a hora ainda, precisa se edificar, precisa estar mais firme na minha palavra, na minha oração, precisa que esteja lutando com as armas que eu lhe dou agora. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Oh, glória! Santo teu nome! Tentar insistir diante da presença do Senhor e entender que o Senhor, assim como Moisés entendeu e disse ao povo, somente não vamos chegar nem cidade da montanha, nem coisa alguma que o Senhor, nosso Deus, nos proibiu. Não vamos chegar, não vamos deixar que essas coisas atrapalhem a caminhada. Se o Senhor foi dando terra, se for ler capítulo 2 inteiro, o Moisés ora por várias cidades, por vários reis, e vai falando, e o Senhor diz, te darei a sua. Se entregue com herança de todas que ele reconheceu. E continua, e vai indo, e eles vão ter
o Senhor vai afastando. Tanto que, pelos cálculos arqueólogos do Egito até Canaã, dava 4 anos a pé. Se levaram 40. Só pela desobediência. Só pelo povo ir para cá, para lá. E toda vez que Moisés orava em prol do povo, o Senhor dizia: vamos para lá, vamos para cá, nós vamos chegar até Canaã. Muitas vezes nós estamos assim. Algo que levaria um dia, está levando meses, está levando anos, porque nós estamos andando pelos caminhos errados. O Senhor diz para cá e nós vamos para lá. Ah, mas Senhor, eu não preciso, ai Senhor, eu estou tão cansada, amanhã eu vou. Amanhã às vezes é muito longe para chegar a isso. Jesus falou isso numa palavra. O homem buscou todas as riquezas do mundo, teve plantações, conquistou casas, cavalos e cavaleiros, e sentou-se na sua varanda e disse: agora eu vou aproveitar tudo. E o Senhor disse: tolo, hoje chegou o teu último dia. E isso não é só em questão espiritual, às vezes não é só em questão material, perdão. Às vezes nós estamos buscando um espiritual que não é o que está preparado ainda. Existe a vontade de pregar, mas não é a Bíblia. Existe a vontade de orar pelos outros, impor de mão e fazer milagres, mas não tem uma hora de jejum na presença do Senhor. Quer que o Senhor opere uma bênção na vida, mas não vem ao culto. E se vem de cara amarrada. Faz tudo durante o dia e não tira uma hora para o Senhor. Essas são as armas que nós lutamos. Essas são as batalhas que nós lutamos. Nós temos que entender que a prioridade é o Senhor. Hoje, um dia de chuva, que choveu pra caramba. Eu entendo ficar em casa nesse friozinho, mas são 2 cultos na semana. São 2 cultos para ver o Senhor, para estar focado na palavra do mundo. Como a missionária disse, este culto não é igual ao próximo culto. Não foi igual ao domingo passado. Não será daqui a um mês. Não será no próximo domingo de julho do ano que vem. É único, porque o Espírito Santo tem coisas únicas para falar com cada um de nós. Então não perca, a menos que seja impossível. A missionária testemunhou que ontem eu estava trabalhando e a gente ligou para um, ligou para outro, a gente disse: hora de fazer a carteira, para isso não acontecer mais. E na hora que ela começou a ligar para um, ligou para o outro, procurou o Uber, eu disse: chama o Liguinho. Não ligou para ti. Não, eu não liguei porque eu lembrei, eu sei, compromisso lá, né? Lembrei, não por isso, eu liguei vigiar. Ali na Eu não fui. Mas voltando ao que a missionária falou, liga para uma neguinha, eu disse. E eu não lembro lá que eu falei isso, eu profetizei na vida dela. sim, Eu não lembro. falou isso. Mas eu falei, mas por quê? Porque o Senhor tinha. Imagina a bênção de Deus, né? Ela falou assim, foi espontâneo isso tudo. Amém. Só abençoei. Bem, né? O Senhor estava falando no meu coração e eu não estava vendo. Eu disse, chama ela. Porque ela trabalha, é difícil, eu sei. Mas quando o Senhor tem para fazer, 10 minutos. Mas é isso, a gente precisa ter atitude. Ela teve atitude. Então, amados, a palavra de hoje fala que Moisés orou para batalhar nas nossas batalhas. A gente tem que orar também e usar as armas que nós temos. O povo não só orou e ficou esperando o Senhor destruir a cidade. Não, eles foram à luta também. E eles pararam, o Senhor disse que não podia ir. Por mais que eles queriam tais coisas, determinadas coisas. O Senhor disse, por enquanto, ainda não. Vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos consagrar mais, vamos se engajar, botar esforço para a casa do Senhor, para o seu altar, para o nosso altar, para que ele seja edificado e para que a nossa caminhada com o Senhor seja prazerosa e não uma obrigação de todo domingo, uma obrigação de toda sexta-feira. Mas sim algo que nós temos anseio de vir toda semana. Amém? Vamos colocar o Senhor.
Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, nós estamos no propósito, né, na sexta-feira. Quem puder vir, venha, porque como a Alô falou, é para o nosso espiritual, né? As batalhas, as armas que nós temos que usar tem que ser santa, né? Para enfrentar as armas do mal. E sexta-feira o pastor e a pastora vão estar aí, que eles estavam viajando, estavam tirando os dias ali, eles vão estar aí. E eles ficaram muito felizes que a gente foi lá, agradecer, não pararam de agradecer, não pararam de agradecer. Meu Deus! E as filhas vão estar aí com a gente. E eu estava ali sentada, estava pensando assim que a gente vai combinar. Uma equipe vai ficar aqui e outra equipe vai tirar um domingo para estar indo lá cultuar com eles, tá? Para estar ajudando eles também. Mas Deus vai preparar, conforme nós vamos orando, o Senhor vai preparando tudo isso. E assim, gente, a igreja está aí. Quem quiser vir orar, meio-dia, de noite, de manhã, hora que quiser, a igreja está aí. Para estar ali orando, porque, como eu digo para vocês, se nós não buscar para a nossa salvação, não adianta nós querer buscar para a Veneza toda, né? Nós temos que primeiramente buscar para nós. E quando nós abrirmos a boca, o nosso altar estiver de acordo, né, com tudo aquilo que o Senhor pede, se santifique, ore, se coloque na minha presença. Pois que disse, quando Daniel abriu a boca para pedir para Deus, nos 21 dias de propósito de defesa, hoje disse, Daniel, quando se pôs de joelho, o Senhor já me mandou porque Ele já ouviu a tua voz. Por quê? Daniel se santificou. Daniel, ele foi para os pés do Senhor fazer primeiro o altar dele, para depois pedir. Ele não foi de qualquer jeito na presença do Senhor. Então a importância de nós estarmos orando na terça-feira é isso, para nós. Como é prazeroso a gente poder sentir a presença do Senhor, chorar na presença do Senhor, sentir a presença do Senhor, sentir que Ele está conosco, que Ele está ali, né? Eu vou orar pela minha família, eu vou orar por fulano, mas eu sei. Glória a Deus. Então vamos estar, como vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor, vamos estar aí, porque já se foi a hora, né? Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai glorioso e santo, Pai querido, pela tua palavra, por esse momento, pela tua igreja, Senhor. Eu sei, Senhor, que tu entrou, Senhor, em cada lar, Senhor. Eu sei, Senhor, meu Deus, meu Pai, que você alcançou, Pai, os lugares mais remotos, Deus, aonde, Pai, essa palavra chegou, meu Deus, eu sei que tu alcançou, Senhor. E eu sei que tu falou, Senhor, das tuas grandes misericórdias, Pai. E eu sei que aquele que ouviu, aquele Senhor que se consertou nesta noite, aquele Senhor, o qual, Pai glorioso, pediu perdão, pediu misericórdia, se arrependeu, Senhor, tu alcançou nesta noite, Pai. E assim, Pai glorioso, eu abençoo a tua igreja em nome do Senhor, Pai. Pai glorioso e santo, Pai, que as tuas bênçãos, Senhor, meu Deus, possa, Pai glorioso, guardar os teus filhos, Senhor. Pai querido, que o teu rosto, Senhor, venha resplandecer, Senhor, e venha dar uma paz, Pai glorioso, para a tua igreja, para os teus filhos, Senhor, que permaneça em cada um das nossas vidas, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, porque essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Amém.